E agora eu vou começar com o médico legista responsável pelo laudo da morte do ex-prefeito Celso Daniel. Continuam aqui na plateia o João Francisco Daniel e o Bruno Daniel. Por favor, doutor Carlos Printes. Eu gostaria de completar, fazer uma pergunta aqui aos dois irmãos, porque no início da entrevista eu perguntei quando é que vocês souberam da morte do Celso Daniel. E esqueci de complementar perguntando, o sequestro aconteceu, foi na sexta-feira o sequestro, né? E foi encontrado no domingo. A partir da necropsia, ou autópsia, enfim, dá para se saber exatamente se ele morreu no domingo mesmo ou ele teria morrido anteriormente? Sim, é possível. Ele morreu no domingo mesmo? Antes de mais nada, muito obrigado pela oportunidade. Imagina, sou eu que agradeço. Eu peço perdão pelo meu estado, pela gripe. Está gripado? Vamos aqui afastar um pouquinho. Bem. Mas diga lá. Nós estabelecemos o momento da morte, né? É lógico que esse momento não é com uma precisão absoluta como a gente vê em filmes, mas foi na transição do sábado para o domingo. Quer dizer, porque não dá para estabelecer a hora exata, mas dá para se estabelecer uma hora aproximada com uma margem de quê? De 6 horas? Isso, no caso do prefeito, nós conseguimos estabelecer com um período de 2 a 4 horas de incerteza. Então ele morreu ao redor entre as 10 horas da noite do sábado e as 2 horas da manhã do domingo. O João Francisco disse aqui que o deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, na realidade, só atrapalhou a autópsia. Em que medida ele atrapalhou? O que aconteceu? Primeiro que o legista ele não tem importância no Brasil, né? Quando se presta muita atenção na autópsia é porque a investigação vai mal. O necrotério foi invadido por políticos, vários deputados, incluindo o deputado Luiz Eduardo Greenhalgh. Ninguém deveria estar presente, mas eu não tinha autoridade nenhuma para retirá-los. Como assim? Mas a sua autoridade ali não deveria ser total? Deveria. Mas nós precisamos nos reportar ao ano, né? Havia uma preocupação muito grande. Foi janeiro de 2002, ano pré-eleitoral. Há 4 anos atrás, o sequestro do empresário Abílio Diniz, segundo alguns analistas políticos, alterou significativamente o resultado da eleição presidencial daquele ano. Eu não acredito nessas alterações. Sem dúvida. Realmente não acredito. Porque tinha camiseta. Ninguém imaginou que o PT tivesse alguma participação no sequestro do Abílio Diniz. Isso não, em lugar nenhum, nem a velhinha de Taubaté não acreditaria nisso. Mas enfim. Mas havia essa preocupação, né? E já estava sendo um mês tumultuado. Eu tinha acabado de fazer a autópsia do sequestrador da filha do Silvio Santos. Então, já era um mês tumultuado. Eu recebi todo o apoio do governo, do Estado e da Polícia Civil. Mas eu senti muita pressão política fora do governo, principalmente do deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, de esclarecer como um crime comum, de não dar crédito àquilo que eu falava. E aí eu fui proibido de falar pelo diretor do Instituto Médico Legal. Bem mais tarde, depois que eu comuniquei o fato ao Ministério Público, eles alegaram que era para minha proteção. E em seguida foi decretado o segredo de justiça. No começo, a autópsia foi muito útil, porque eram encontrados carros, supostos cativeiros. Então os pelos e cabelos eram comparados com aqueles que eu tinha obtido. Mas a partir de um determinado momento, a investigação teve um outro rumo e o caso foi esclarecido sem a necessidade da prova científica. E aí a autópsia deixou de ter importância. Eu já tinha participado com essa equipe, que eu respeito muito, em várias oportunidades. Eu comuniquei o fato de que alguma coisa não estava batendo com a minha autópsia. Certo. Mas tudo foi concluído. E como disse o Dr. João Francisco, eu percebia, não na polícia e nem no governo do Estado, mas
uma pressão de parlamentares, principalmente da esfera federal, de que aquilo fosse esclarecido como crime comum. E eu era já contrário. Em nenhum momento eu mudei o meu laudo. Agora, doutor, Permita. à vontade, o crime comum ou não, ou crime político, enfim, ou crime de ocultação de alguma coisa, num sequestro normal, se é que pode se usar normal para um crime tão horroroso e covarde como sequestro, não há nunca casos de tortura? Sim. Então, o que fez você desconfiar que aquilo não fosse um sequestro? Até um sequestro relâmpago pode ter tortura física. A tortura sempre há. Não, claro, como a gente até frisou aqui, claro. O sequestro em si já causa uma tortura. As torturas são diferentes. As torturas do sequestro comum são arrancamento traumático de orelha, de dedo, para intimidar familiares. Sim. Ou então, teve um caso recente muito significativo com essa família de Decassegues, que foi brutalmente atacada. Então ali, a morte. Quando há o evento morte, geralmente, a vítima reconheceu um dos agressores, no mínimo. E a tortura tinha um objetivo específico, que eles dissessem onde estava o dinheiro, os dólares. Então sempre ficou, meu laudo sempre fez uma pergunta: por que a violência? Por que o constrangimento? E por que a tortura? Na época, 2002, eu não tinha resposta. Os fatos novos que surgiram agora em 2005 dão uma ideia de que a tortura tinha um objetivo específico, que ele desse informações sobre algo, como, por exemplo, o documento. Como o laptop, por exemplo, ou que foi referido aqui pelo João Francisco. Eu não tenho dúvidas quanto à tortura. O negócio da cueca que estava colocada ao contrário, do lado de avesso, como é que... Quando se fala em cueca, a gente imediatamente se remete aos dólares da outra cueca. Mas era outra época, né? Mas é impressionante como de repente surge uma cueca colocada do avesso. A violência, ela significaria o que isso? Porque foi outra roupa que foi colocada, né? Certamente. A violência, ela tem linguagem. Só antes de mais nada, todos nós podemos trocar a cueca, vesti-la rapidamente, no escuro, distraidamente. Quer dizer, pode ser tudo isso. No caso específico, é um dado a mais. É uma das formas de dizer da violência que o indivíduo é traidor, que o morto é traidor. Então, isso já existe um código desse? Isso existe. Tiros, os locais onde os tiros são dados também são códigos. Por exemplo? Tiros nas nádegas para traidores, para estupradores. Então, tiros no rosto quando a gente tem muita raiva. Ou seja, depois vilipêndio de cadáver, porque matar só não paga a dívida. O cadáver tem que ser vilipendiado, o pênis arrancado, em crimes em que há adultério, coisa do tipo. Até coisas curiosas, como por exemplo, se um indivíduo é morto na periferia de São Paulo por um conhecido, ele é atraído para um local ermo. O criminoso, após o crime, procura trazê-lo até a estrada, porque fala, mesmo tendo merecido morrer, ele merece um enterro cristão. Então, para ser encontrado logo, então tem uma linguagem. O próprio delegado-geral de polícia, que me apoiou muito, ele escreveu um livro sobre isso, sobre a linguagem da violência na cidade de São Paulo. Interessante isso. Quer dizer, o tiro no rosto é raiva. Você deu uma entrevista, aliás, o curioso é o seguinte, você já falou desse assunto, você deu uma entrevista em 2002 falando sobre como foi a morte. Eu queria mostrar no telão, de novo, essa entrevista de 2002, por favor. Ele estava de frente para os agressores, de pé ou ajoelhado. O primeiro tiro foi superficial, entrou pelo peito, rente à pele e saiu pela axila. O segundo atingiu o ombro direito, o terceiro pegou no antebraço. Esse tiro do antebraço direito, que é um tiro próprio da postura de defesa, né? Ele tentou inutilmente se defender. Depois ele caiu ou foi jogado. Ficou numa postura quase que fetal, deitado de bruço, meio de lado e com a mão colocada no ato provavelmente de proteção do rosto. E aí ele foi alvejado mortalmente. No chão, Celso Daniel, de acordo com o legista, levou 2 tiros no rosto e 2 nas costas, que provocaram ferimentos fatais nos pulmões e na artéria aorta.
Celso Daniel foi encontrado com as mãos e os braços contraídos, o que na linguagem técnica se chama de espasmo cadavérico. Isso significa terror, morte com muito medo, sob tortura, né? Com muito sofrimento. De acordo com o legista, o corpo apresentava os seguintes sinais de agressão: lesões na boca, no braço, na coxa e na cabeça. Nas costas havia também 2 marcas circulares. Nós medimos isso e é compatível com uma arma tipo 9mm. Impressionante isso. E tudo isso, então, na época foi desconsiderado. O lado da tortura foi totalmente colocado de lado isso. Sim. Como eu falei, a polícia caminhou para um outro lado. Sim. E eu vi eu não, todos nós sentíamos uma pressão. Uma pressão política, não policial. Federal, uma pressão isso. política. No sentido de, primeiro, negar a autópsia. Dizer que não aconteceu nada disso, que foi um crime comum. Eu lhe pergunto, em nenhum momento surgiu a ideia de que ele tivesse sido morto em outro local e levado para lá? Sim. Porque aqui nesse seu depoimento não se fala nisso. Não. É como se ele tivesse sido assassinado ali mesmo. Isso. Que indícios você hoje vê, você analisando de novo o caso, dá a você dados para achar que talvez ele pudesse ter sido morto em outro local? Eu não questiono esse fato. O legista, é outra falha no Brasil, o legista não vai ao local de crime. É um absurdo isso. É um perito que vai, no Brasil inteiro. Mas um perito ligado à polícia científica. À polícia científica, não necessariamente ligado diretamente ao Instituto, ao legista do Instituto Médico Legal. Não, o legista nem é informado do que... É um especialista em medicina forense que vai, ou não? Não, não é. Não é. É um perito criminal. Sim. E muitas vezes muitos têm, em São Paulo, todos têm conhecimento sobre como examinar um cadáver, mas de uma forma geral, não são médicos, o que é um absurdo no meu entendimento. Mas prosseguindo, então... eu não tenho dúvidas, eu não tenho nenhum elemento para dizer. Né? Na época se comentou sobre pouco sangue no local, mas nenhuma perícia foi feita para ver a capacidade de absorção da terra. Agora, eu encontrei muito sangue no interior do corpo do prefeito, então ele não sangrou para fora, ele sangrou, teve uma hemorragia interna brutal, e não teve necessariamente um sangramento. Então eu não tenho nenhum elemento para discordar do local onde ele foi morto. Mas também não tem nenhum elemento que prove com certeza de que ele foi morto naquele local? Sem dúvida, não tem. Quer dizer, não tem. Não se sabe. E outra coisa, a tortura pode ter sido feita em outro local, de onde ele morreu. Sim. Não é? Porque, pelo menos faz mais sentido ele ter sido torturado num lugar e ter sido morto... Diga. Perdão. Eu consegui demonstrar que ele tem lesões temporalmente distintas. E uma ordem em que essas lesões ocorreram. Exatamente. Por que foi tão... Além da pressão política, vamos dizer, que aconteceu, houve um outro tipo de ordem dizendo que você não insistisse nessa autópsia ou nos laudos dessa autópsia? Não. Eu em nenhum momento fui pressionado para mudar laudo. Não, para mudar não, mas para não divulgar? A partir de um determinado momento eu estava sob segredo de justiça. Como eu falei, o médico legista não manda nada, não é autoridade. Quem fala é o presidente do inquérito, que é o delegado de polícia. Então eu obedeci, eu acatei e obedeci. Em nenhum momento eu falei. Você é legista há quanto tempo, doutor Carlos? Eu sou legista há 21 anos. 21 anos, com quantas autópsias realizadas? Eu faço... Dá para saber? Eu já fiz e orientei mais de 20, 30 mil autópsias. 30 mil autópsias? Eu faço todas as exumações dos últimos 18 anos e sou responsável por todos os casos importantes do Instituto Médico Legal nos últimos 18 anos. Dos acidentes aéreos aos crimes que têm alguma forma de projeção. Bom, doutor Carlos, você também é médico da SWAT? Sou. Qual é a ligação com a SWAT? A SWAT eu sou policial civil e sou professor titular
da Academia de Polícia. E a cada 4 anos a SWAT vem ao Brasil para preparar policiais do Brasil inteiro, todas as polícias das Forças Armadas. E por isso que eu estou assim. Nas últimas 3 semanas, nós ficamos quase 20 horas todos os dias fazendo o preparo. E eu sou o médico. Doutor Carlos, eu espero que a partir de agora, né, esse tipo de comportamento em relação à importância da autópsia é uma coisa que se modifique um pouco, porque no resto do mundo a gente vê a importância que se dá. Cada vez mais. Né? A medicina forense, a medicina legal, né? Cada vez é uma coisa mais levada a sério e levada com muita importância e com mais credibilidade como ciência exata. Tem até um provérbio que diz que o cirurgião resolve tudo e não sabe nada. O médico sabe tudo e também não resolve nada. E o legista, ele sabe tudo, resolve tudo, mas só no dia seguinte. Isso. Né? Eu conversei aqui com o Dr. Carlos Del Monte Printes. Muito obrigado pela sua presença. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado.